Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Assi Suzano Cast. Estamos aqui no nosso sexto episódio da segunda temporada. Eu sou o Rodrigo Guarizo, estou aqui com Cristiano Roman como Boa hosts dessa noite. data. A primeira vez esse ano, né? Tava meio Apareci. enferrujado, O né? pessoal tava com saudade de mim. Muito boa noite. Antes da gente iniciar esse podcast, peço para você, curta nossas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube, clica aqui, ó, sempre fala aqui, ó, corre, clica aqui no sininho, se inscreva no nosso canal. Se for correr, abasteça no posto Quality. É isso aí. E se não conseguir correr pro carro também, mais ou menos, vamos lá na Isso Black arrumar, né? Já dá aquele talento. É isso aí. Então, dei um spoilerzinho. Hoje nós estamos aqui com dois convidados aqui do ramo automotivo. Grandes empreendedores da cidade, hein? Aqui o TikToker e já com intimidade das câmeras. Nosso grande parceiro Márcio aqui, representando os postos Quality, grande parceiro da associação comercial. Muito bem-vindo, Marcião. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Cristiano, obrigado. E o Alan também aqui. Obrigado também por participar aí. Para nós da Rede Quality é um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês e com os nossos ouvintes aí, compartilhar com vocês bastante informações relacionadas a combustíveis, a cuidados, a manutenção, enfim, uma série de coisas aí que a gente vai passar para os nossos ouvintes aí, nossos seguidores. Eu falo, meus clientes e amigos, né? É isso aí. Vamos compartilhar com a galera Acho aí. que uma horinha vai passar muito rápido. Eu também acho. E é isso aí. Temos aqui também o Alan da Insul Black, o técnico automotivo das estrelas. Quem né? não conhece o Alan Suzano, hein? Muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com o Márcio, Rodrigão, Cristiano. Espero colaborar bastante aqui com essa rodada de conhecimento. Estamos aí na cidade há mais de 20 anos empreendendo no ramo automotivo e agora com a blindagem. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo o nosso bate-papo. Show de bola. É isso aí, é um Bem-vindo. assunto empolgante, né? A gente gosta bastante, né? Quase nada, né? Falar de carro, futebol. Você Paixão nacional tem dos cara que homens. tunava carro, Eu gostava um rebaixava. pouquinho. Não cheguei a rebaixar carro, não, mas eu gostava de mexer um pouquinho. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Vamos apresentar aqui formalmente, passar aqui, ó, alguns dados dos nossos convidados. Estou aqui com o Allan Kardec Santos Alves, 37 anos, profissional formado em administração de empresas e fundador da Insul Black, Centro de Tecnologia Automotiva. Já atua no mercado há mais de 20 anos, casado com a Patrícia e pai da Isabela. O Alan é um exemplo de dedicação, tanto na vida pessoal quanto profissional. A Insul Black está no mercado desde 2005. Acompanhei desde o início, né, gente? O início foi ali na Mogi mesmo, não foi? Foi. Começou bem pequeno ali na lojinha de 80 metros quadrados. É. E tá aí hoje. É isso Embaixo aí. da delegacia de ensino. Isso mesmo. Colocando isso filme. E hoje ela traz o que é melhor de melhor em serviço e tecnologia no ramo automotivo. E depois a gente vai falar aqui um pouquinho. Várias personalidades já passaram ali pela sua oficina, né? Sim. Muito bem-vindo. E é isso aí. E vamos falar do nosso grande amigo Marcel. Marcel, por sua vez, é um gerente operacional aqui da rede dos postos Quality, empresa que está associada aqui com a Assi Suzano desde janeiro de 2021. Possui uma vasta experiência no setor de transporte e logística. Em agosto, completará 32 anos de empresa. Caraca, hein, Marcelo, entregou sua idade aqui, hein? Já é sócio do negócio. É quase, é um ativo da empresa já. Lembrando que eu nasci na empresa, então eu tenho 32 anos. Sinal que o combustível é bom, né, cara? Não danificou muito o carro. Márcio começou a carreira como motorista de carreta no transporte de combustíveis e ao longo dos 22 anos acumulou conhecimento valioso. Ele já cuidou da logística da empresa por 5 anos, gerenciando o transporte e a compra de combustíveis para 19 postos, além da manutenção da frota. Nos últimos 5 anos, Márcio tem se dedicado a gerenciar os postos Quality em Suzano. Bem-vindo, Márcio. Bem-vindo, Alan. Gratidão. Hoje vai ser muito produtivo aqui, hein? Obrigado, Bastante, mas são Cristiano. assuntos bem Obrigado. complementares, né? Porque a parte de conceito, assim, quando o posto não é bom, sofre bastante, né? Não, é uma cadeia. Então, quando o posto tem qualidade,
os reparos são outros, né? Não é só a parte de Tava motorização. falando, 32 anos, né? 32 anos de muito trabalho, né? Como você disse, a gente acaba acumulando muita experiência porque todo dia você está fazendo uma coisa diferente e vai buscando conhecimento, crescimento. Enfim, eu não imaginava chegar onde eu estou hoje. Inclusive, quando me fizeram esse convite, que eu estava na última fase, saí da logística e estava fazendo comercial, visitando as empresas e tudo mais. Aí me fizeram esse convite para vir para Suzano, eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, cara, o diretor falou, não, vai dar certo sim, você é de Suzano, conhece a galera, tá bom. Assumi essa, vamos dizer, esse BO lá atrás. E falei, cara, o que que eu vou fazer? Falei, não, conheço a metade de Suzano, a outra metade me conhece. Falei, Tá tudo certo. chama. E, cara, foi um trabalho muito longo, de 2019 até agora, né? Final de 19 até hoje. Então, a Rede Quality, ela se conceituou aqui em Suzano e nós mostrando ali qualidade, transparência todos os dias, né? Inclusive tem o Instagram do posto, aqui eu faço gravação todos os dias. O caminhão chega, eu faço o teste, coloco lá para o cliente acompanhar, o cliente dá no posto, fala, por favor, vamos acompanhar um teste de qualidade aqui para ver como funciona. Eu acho que é isso aí, a receita, né? Transparência e qualidade tem tudo para dar certo, né? E você é um cara muito carismático, né, Márcio? Ah, Você sim, já é um cara, é uma figurinha da cidade aí, todo mundo conhece. verdade. E isso traz credibilidade, né, para quem frequenta o posto, para quem ainda não conhece e recebe uma indicação, né? Eu vejo isso Sim, com muita clareza aí. eu vejo o pessoal atravessando a cidade, né? Saindo do Parque Maria Helena, Vila Maluf, para vir até o Posto Quality de Casablanca, do lado do Corpo de Bombeiro. Saindo aqui da Vila Figueira, indo lá, falou, olha, meu amigo me indicou. O cara passa 5 postos de gasolina e vai até lá. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Logo esse cliente chega lá, eu abraço ele, eu beijo, eu dou um café para ele. É o termômetro do negócio, né? Quando isso começa a acontecer, você já tem ali uma métrica que o negócio está dando certo. Exato. E para nós, para mim é muito satisfatório. Eu gosto de lidar com as pessoas, com o povo. Então, passar para eles a verdade com transparência, se ele já acredita na gente, você mandou para ele essa ferramenta, tá fechado. Tá tudo Você certo. entendeu? Tá aí a receita do bolo. E é um fantástico caso de empreendedorismo, né? Você saiu lá do operacional e foi subindo e chegou hoje a gerência, comandando aí vários postos Exatamente. E no a resposta cada administrativo. dia, quanto mais velho de casa, mais responsabilidade, né? Normal, Com né? Então, É normal. O filho não é assim quando vai crescendo? é, Vai crescendo, a gente vai dando responsabilidade, né? exatamente. Você é o filho deles, cara. E aí é bacana, porque você vai conhecendo pessoas, fazendo. Eu vou repetir aqui: os meus clientes são meus amigos, né? E aí, você, através de um, você conhece outro, vai fazendo amizade e vai passando essa verdade. No entanto, que eu falei com a diretoria, hoje eu estou indo lá na associação com o Rodrigo, o Cristiano. Eu falei, meu, vai lá, boa sorte. Eu falei, que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Representar um grupo. Então, para o nosso cliente que está aí nos acompanhando, nossos amigos, né? Esse cara aqui também é fantástico no ramo automobilístico. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui falando, né, desses processos que a gente vai falar ainda até lá, né? Uma hora, acho que não vai dar tempo. Então é muito satisfatório para nós, para mim como profissional, né? Eu hoje estou aqui nesse patamar e eu tenho uma missão muito grande ainda pela frente. Tem mais degraus aí que a gente vai subir, mas assim, um de cada vez e vai embora. Daqui a pouco ele tá mandando a Petrobras já, né? É, vai virar as costas aí. Eu não sei não, hein? Tem umas coisas que ele vai contar mais pra frente. É, E aí, Alan, e você? Conta um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, como que você começou, o que você já fez antes de mexer com o ramo automotivo, como que você foi parar nessa Cara, doideira aí do... eu fui criado pela minha mãe para ser empreendedor. Porque desde 8 anos de idade ela tinha um mercadinho de vila, e aí tinha que comprar alguma coisa, ela mandava eu vir aqui para Suzano, morava em Palmeiras, ela me colocava no ônibus lá em Suzano, com 8 anos, e eu vinha aqui no Doção, em frente à estação de Suzano, ela já ligava, pediu o que queria, ele separava, eu vinha, pegava, entrava no ônibus e voltava. Chegava lá, ela ficava mostrando como organizar, como vender, como pôr uma porcentagem ali para ganhar alguma coisa. Então ela já veio me ensinando desde novo. Quando eu perdi minha mãe com 10 anos, eu fiquei cuidando do negócio. Só que eu não tinha experiência. Um ano depois nós não tínhamos nada. Aí eu vim para Suzano, comecei a entregar marmita de bicicleta. Inclusive essa bicicleta eu tenho até hoje lá na loja, quem quiser ir lá ver. Tem uma bicicleta barra forte com a caixa de isopor.
Porra, Que eu legal. entregava marmita pro Querubim. Você conhece o Querubim ali em frente à a Bunkyô. Social Cultural, né? O Bunkyô. Bunkyô. Uhum. Então eu entregava a marmita pra eles, fui lá pedir emprego. Ela não podia me registrar, eu tinha 12 anos na época. Ela falou: olha, eu posso comprar uma bicicleta e você entrega a marmita pra gente. Eu falei: tá feito. Ela me dava o almoço, um dinheiro ali. E quando eu ia embora, me dava uma marmita também, me ajudou bastante. E nesta jornada, eu conheci muita gente de Suzano. Eu entregava marmita na MAC, entregava marmita na Frisson, todas as lojas de Suzano. E quando eu entregava na Frisson ali, eu sentia vontade de ter um negócio daquele, porque na época era a loja que mais bombava Sim, né? aqui Do na Cláudio, região. né? O Claudião. Claudião. É, o Claudião lá, tal, me deu Cláudio, Fernando, né? oportunidade. Fernando. Isso. E eu ficava enchendo o saco pra ele, falar, cara, você não precisa me pagar, eu venho aqui trabalhar de graça. Eu só quero aprender. Até que um dia ele deixou de sábado trabalhar lá. Aí eu comecei a trabalhar pra ele, não recebia, ia mesmo pra aprender. Fiquei um tempo, vi que eu gostava mesmo disso, e tudo que eu ganhava entregando marmita ali era pra sobreviver em casa e o que sobrava era pra fazer curso do Senai na área, porque de fato eu estava obstinado a montar um negócio no ramo. E aí fiz vários cursos do Senai, em São Paulo, elétrica, eletrônica, mecânica, som e acessórios. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Quatro Rodas, na época instalando gás, trabalhei um tempo, acho que 2002, 2003, 2004 para 2005 a Power Sound me contratou, trabalhei uma época para eles, saí e falei, cara, agora eu vou abrir meu negócio. Aí em 2005 eu comecei instalando filme, era uma loja muito simples, eu vendia um alto-falante, ligava para o fornecedor, ó, me manda outro que eu vendi aquele. Tinha um rádio na vitrine, eu vendia o rádio, já ligava pro cara, o alarme assim ia. E aí eu vendia aquilo ali, fazia a reposição da mercadoria, o dinheiro que ia sobrando eu investi no negócio, reformando e foi crescendo. Até que o seu Valdecir tinha uma autopeça na esquina, aquele galpão maior, que você chegou a conhecer, Uhum. e ele estava para fechar, ele veio me oferecer. Eu comprei a autopeça, montei mecânica, porque meus clientes, eles faziam o serviço comigo, só que batia o carro, eles me traziam o carro para resolver. Eu tinha que ficar procurando onde levar, arrumar, só que eles queriam que eu resolvesse. Eu falei, cara, eu já tenho cliente, eu já tô no ramo, eu preciso diversificar meu negócio. Uhum. E aí comprei a autopeça, montei a mecânica. Aí foi indo, em 2009, eu conheci um goleiro de São Paulo, o Léo. Na verdade, o pai dele fez um serviço, gostou bastante, me indicou pro filho dele, viramos amigos, como irmão, ele ia na minha casa, ia na casa dele, viajávamos juntos. E através dele conheci o Lucas, o Casimiro, o Ganso, o Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Marcos do Palmeiras, o Ralph. Essa galera começou a fazer serviço comigo e postar nas redes sociais, o Alexandre Pato, tem vídeo até hoje no YouTube Sim. dessa galera na loja. E naquela época a gente não dava tanto valor para as redes sociais, a Não. gente vivia o momento. Uhum. Tava bombando, a gente trabalhava e tava cheio de carro, a gente não ficava ficando tirando foto, era muito simples, eu não ligava para esse negócio de usar a imagem do cara para promover meu negócio. Hoje isso tem um fator Putz. muito relevante no negócio. Se fosse Com nos dias de certeza. Você hoje, tava explodindo eu mais estaria do que... explodindo mais ainda, porque da pandemia para cá ganhou uma relevância muito grande. Sim. E naquela época eles faziam de graça, eles faziam o trampo, tô aqui no meu amigo Alanzinho, eu fiz meu carro aqui e tal. Isso o Alexandre Pato fez, o Rodrigo Caio, o Lucas, uma galera fez esses vídeos. E aí começou a vir gente, né? Pô, a loja dos jogadores, a loja dos jogadores, começou a vir gente de todo lugar. Aí começou a vir artistas, aí eu comecei a mexer carro importado. Em 2014, eu fui para a Europa fazer um workshop na Porsche para conhecer a parte de eletrônica e mecânica de carro importado. Aí voltei e continuei trabalhando carro importado, fiz vários cursos da área. E em 2015, 2014 para 2015, o Moacir me ligou que ia vender a oficina, quatro rodas ali de esquina, que ele ia sair de lá. Uhum. Aí eu peguei o ponto deles, deixei os dois pontos ali, peguei aquele ponto de 500 metros e montei uma loja com conceito diferente, de resolver qualquer problema que meu cliente tivesse. E aí começamos a jornada, foi inauguração legal, veio vários jogadores de futebol no dia. E graças a Deus a gente conseguiu triplicar o faturamento, conseguimos atingir a nossa meta, que era atender carro importado, com conceito diferente. E chegou num momento que a gente atingiu a meta e não dava para crescer mais, porque o ponto era grande, mas ele era afunilado. Eu terminava um carro no fundo da loja, eu tinha que movimentar toda a loja para tirar o Uhum. carro. Então eu perdia 30% da minha capacidade instalada só movimentando o carro durante o dia. Foi onde eu decidi, falei, não, eu preciso montar meu próprio galpão do jeito que eu preciso.
E aí a gente comprou o galpão ali da Roberto Simons, montou o galpão do jeito que nós queríamos, montamos a blindadora, montei uma empresa de rastreamento automotivo na pandemia, porque o movimento começou a cair, eu fui lá, montei uma empresa de rastreamento. E graças a Deus hoje a gente está sendo referência aqui no mercado de Suzano, a gente recebe cliente de São Paulo inteiro, e estamos bem felizes com a diferença que a gente faz aqui na cidade, quantas famílias a gente não ajuda através do nosso trabalho, a comunidade, o bairro ali onde a gente está localizado. Então é muito gratificante para mim contar essa história e mostrar para as pessoas que eu comecei do zero com a bicicleta e todo mundo pode conquistar. Com certeza. Não é só uma bênção que veio para mim, os recursos estão para todo mundo. É só acreditar. É só acreditar É, e ter só- força o de esforço vontade, foi- né? foi- Somos recompensado, abençoados. O esforço foi fazendo você porque crescer. assim- Você foi sendo, na verdade, você foi sendo carregado ali na sua trajetória através do seu esforço, competência, né? Foi Justamente. natural a ascensão. É não natural. deixa de Quando você estudar. tem fé, você tem um propósito e você sabe onde você quer chegar, o resto só depende de você fazer. Faz que acontece. É isso aí. E tem uma novidade lá, não tem? Lavagem, Sim, técnica nós temos agora. lá nós temos toda a parte mecânica, eletrônica, acessórios, PPF, acessórios para caminhonete. Nós temos a parte de estética, onde faz toda a parte de embelezamento do carro, e nós temos a blindadora, onde faz manutenção de blindagem, até mesmo a blindagem de carro. Eu fiquei sabendo aí dessa parte das lavagens que agora tá na moda, né? É, Aquelas lavagens, você fica vendo um monte de vídeo. Pelo menos eu sou lead quente, porque eu gosto de mexer com essas coisas de As carro. estéticas, Passa o né? negócio aí, É o negócio cara- clicar o do preto. É, ali. aplica um bacana. produtinho ali, não vou falar a marca do produto, porque não tá ganhando nada com isso. Mas é uns produtos fera, né? hoje no Uns mercado. negócio muito top, O né? mercado automotivo ele evoluiu demais. É uma cadeia que está diretamente ligada com a linha de combustível, a manutenção está ligado com o outro. E evoluiu muito. Os carros têm muita tecnologia. E falando em tecnologia, a gente tem os carros elétricos, nós vamos falar, mas os carros modernos hoje, ele depende de uma manutenção bem feita. Hoje, por exemplo, se você pega um carro 3 cilindros e coloca um óleo 530 comum, você vai danificar o carro, porque a correia dentada desse carro é banhada a óleo. Só que tem pessoas que ele olha que é 530, mas ele não olhou a engenharia que aquele óleo foi fabricado, se atende à especificação daquele motor. Ele Não é vai só pôr um viscosidade, 530 né? porque Tem a uma série viscosidade de- 530 tem para um carro um Uno antigo, um Palio antigo, mas os carros de hoje pode usar um 530 com uma tecnologia completamente diferente que não vai agredir a correia banhada a óleo. E também nós temos os carros de injeção eletrônica aí, com bomba de alta pressão, bico de injeção direta. Se você põe um combustível ruim, você vai danificar. E tem carros que você vai fazer uma manutenção no sistema de injeção desse carro, o cliente gasta 20, 30 mil reais. Então o mercado evoluiu, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que passar informação séria e segura para os nossos clientes, né? Qualidade, né? A gente fala que é conveniência, né? Você vai no posto, abastece, compra, toma um café. É a mesma coisa. Você quer levar seu carro para arrumar? Às vezes tem uma lâmpada queimada. Ah, tem que levar na autoelétrica. Pô, eu tenho aqui. Então, é a conveniência de você deixar o carro e ter todos os processos ali dentro e pegar o negócio pronto. Hoje o nosso tempo tá tão escasso, tão corrido, que não dá pra você ficar fazendo essa via crucis às vezes, exato. né? Hoje, só cortando ele e aproveitando, pegando carona no que ele acabou de comentar aqui em relação aos lubrificantes. Eu até fiz um vídeo recente comentando, falando sobre isso. A importância do cliente se atentar ao lubrificante correto que vai no seu carro. Porque hoje tem esses motores 3 cilindros, né, banhado com a correia banhada a óleo, que exige um óleo específico. No caso, o 530, mas tem o 530 específico, ou o off-road, né? Ou o novo SP. Cada ano tem a sua categoria ali. Então, a gente que está no posto de gasolina e efetua as trocas de óleo, a gente tem o conhecimento, tem uma tabela lá, né? E tem o conhecimento. Ó, veículo tal, modelo X, vai esse óleo específico. Muitos clientes param ali e perguntam: faz um orçamento para mim para troca de óleo. Eu falei, cara, é errado. Tudo bem, ele quer pesquisar o preço, mas é importante ele se atentar ao IPI, né, a qualidade do produto. E a engenharia que aplica no carro. Ao invés dele E é o buscar local, uma né? A troca, confiabilidade do local. o óleo envasado, que é aquele que está ali é o mais indicado. O óleo a granel, cara, é diferente. O veículo pede um óleo específico, né? Com IPI específico para aquele veículo, para aquele ano. Então, o cliente às vezes quer economizar, sei lá, R$30.
A gente pegando esse gancho do Márcio, falando das correias banhadas a óleo, eu estive recente com o Marcelo Nagal, lá da Kotak, Sim. e o maior índice de reclamações que surgiram foi em cima dos Onix, né? Sim. Onix, Tracker, 1.0 Turbo e A tal. Tracker é a famosa. Mas aí que ele falou, é justamente isso. Tem o produto correto, segue o manual, Segue o não manual. vai dar problema. Pronto. Ele falou que O brasileiro é uma o que- beleza. então, Põe mas aquele- aquele de alta quilometragem, né? aquela notícia que surgiu das correias desfiando e falando É óleo um monte errado. de besteira, é óleo errado. Mas ele falou que algumas locadoras compraram muitos carros, fizeram a manutenção de qualquer jeito, colocaram para vender. Quem chegou comprando o carro deu esse problema e começa a falar mal do carro, fala mal do produto. Não é o E carro. não é, né? Deus que o cara da Volks lá, o alemão, estudou, teve 50 mil pessoas, um monte de gente envolvida, gastaram milhões naquele projeto. Então, Aí chega o Brasil, põe o óleo um pouco mais viscoso, que ele vai melhor. mais barato. Põe o Prolonga lá, né? É assim, ó. Hoje eu vejo muito cliente que tem carro importado. Cara, eu não vou comprar uma BMW que dá problema, eu não vou comprar uma Audi que dá problema. Cara, não é o carro que dá problema. É o O usuário, carro- né? porque a manutenção tem que ser bem feita. A gente às vezes pega lá uma BMW que usa uma bateria start-stop de 3, 4 mil reais e ela tá com problema. Aí você fala pro cliente, olha, nós temos que trocar essa bateria por original e tal. Não, mas não tem uma mais barata. Cara, não tem. Pro carro tem que ser. Se o cara sai, vai ali, coloca qualquer tipo de bateria no carro. Ele vai em qualquer lugar para trocar o óleo, nem sabe se a pessoa trocar o óleo do carro é como se fosse o nosso sangue. Você vai pôr qualquer coisa dentro de você? Vai pôr qualquer coisa no motor do carro? Não é. Óleo É de um bem. câmbio, né? Então assim, tem que tomar cuidado. A manutenção é um negócio sério, tem que procurar uma empresa que tem lá equipamentos, técnico capacitado e um sistema que você tenha a ficha técnica do carro. Porque não é só olhar lá no motor 530, mas você tem que ver a ficha técnica do óleo. Uhum. Se atende, não atende. Isso aí. Então é isso. É Fica. isso aí. E falando em E- confiabilidade, vamos falar de combustível um pouquinho, Marcel. Que é um assunto bem polêmico. É muito polêmico. Falar de preço, mistura, qualidade. Eu até Fala- gosto dessas polêmicas porque eu acho que nesse mercado hoje, que é de verdade, é Complicado. prostituído. Prostituído, Não, tá infelizmente. brabo, hein, cara? É. Tá brabo. Então, Acho que é geral, Como- né? Eu acho que a população cresceu demais, as oportunidades cresceu demais para Muito. todo mundo. Então, a galera, ele vê o negócio dando certo, ele quer montar outro Exato. parecido. E aí o mercado fica desse jeito. Onde você tem que trabalhar o diferencial do negócio, transparência, sim. qualidade. exatamente. Mas é que nos postos de gasolina a gente encontra muitos postos aí que fazem misturas, que aumentam a quantidade de álcool dentro da gasolina. Então é difícil você ter. Você que nem você falou, você faz os vídeos, tem Sim, todo um Tem controle. muita coisa nesse mercado. E os clientes chegam até o posto pedindo informações com problemas, né? E querendo solução ali de imediata. Outros questionam a questão de preço. Falam, olha, não existe milagre. Combustível de qualidade, ele tem um custo mais alto Você e vai é pagar vendido. mais caro, não mais tem alto. jeito. Não seja Sim. enganado, né? Ah, lá tá barato. Cara, o barato às vezes sai caro, Sai alguma caro. coisa tem. Então, nós procuramos no nosso dia a dia conscientizar, não só eu, como toda a equipe, né, que a gente tem nas 3 unidades aqui de Suzano. O posto Quality Baruel agora, recém-inaugurado, faz 8 meses, é A um gente bebê. tava lá, hein? Tá engatinhando ele, Nós estávamos lá. tá indo muito bem. Posto Quality Sup, lá no bairro Casa Branca e o posto Quality Casa Branca. Então, toda a equipe está orientada a explicar para o cliente, olha, nosso combustível é de qualidade, existem processos, né? Que eles estão todos orientados a fazer, fazem todos os dias pela manhã, aquele processo é gravado, filmado. E a gente tem nossos grupinhos lá que eles mandam. O cliente chegou, tem alguma dúvida? A gente vai falar para ele com bastante conhecimento, leva ele para fazer os testes, se ele assim o desejar, ou se ele tiver um pouco de dúvida, vamos lá na bancada da qualidade, né? Mostramos para ele como que funciona os testes, porque não adianta eu fazer o teste se ele entendeu como que faz o teste. Então, a gente explica para ele, ó, o teste funciona assim, assim, sabe? Vai lá, faz o teste para ele, fala, olha, aqui tem qualidade. O produto vem da nota, vem da distribuidora, vem a nota fiscal, vem um boletim de conformidade. Em cima desse boletim de conformidade, a gente tem alguns aparelhos aqui que a gente consegue fazer um teste que nos cabe aqui, você entendeu? É um teste bem que simples, ver o percentual de álcool na gasolina, a densidade da gasolina,
o teor do álcool, né? A densidade do óleo diesel, qual que é a transparência. Diesel S10, tem que ter transparente, está isento ali de impureza. Depois você tem um densímetro, que você vê a densidade dele, está dentro do boletim de conformidade. A gente passa para o nosso cliente, cara, ali é transparência. A gente grava isso, manda nos grupos, manda nos Instagram lá do Quality, vou passar já. Então, cara, o pessoal perguntou, o que acontece lá, aqui, no outro posto? Eu falei, cara, não sei de nada. Cada um tem o seu. Cada um cuida do seu, Cuida né? do seu. Eu cuido do meu aqui. O que você fala do combustível do posto X? Eu não falo nada. Eu falo que o meu é o melhor da cidade. Pergunta pros mecânicos, pras oficinas. Pergunta pro pessoal aí, né? Exato. Porque muitos amigos falam, Marcio, lá em cima é longe pra mim. Mas onde você me indica aqui? Eu falei, eu só indico Só lá no meu aqui. posto. Então, cada um trabalha de uma forma, né? Tá aí, cada um tem o seu legado. Né? O cara fala, Márcio, todos os postos são iguais? Não, não são iguais. Não. Cada posto tem o seu gestor que faz a administração. Ele vê que ele quer o que ele quer para ele, né? Para o futuro. Ele vende com transparência e vai sempre vender. Você entendeu? O outro quer enganar o cliente, vai colher lá na frente. Uma hora ele perde o cliente. E falando Então, ainda, Desculpa. falando ainda sobre combustível, né? O Rodrigo falou da gasolina, o percentual de álcool. Hoje o governo acho que aumentou aí o percentual Não, ainda do não etanol. Vai aumentar, não vai? tem essa previsão de aumentar, mas ainda não decretou esse Qual que é aumento. normal hoje, Márcio? Hoje o normal é 27% Na gasolina? na gasolina, sendo um para cima ou para baixo. Então a gente pode variar 28 Ou ou 26? Essa mistura 26. vocês que fazem ou já vem da refinaria? Não, já vem da refinaria. A gente não já faz vem nada. misturado, Essa é a né? pergunta que eu ia fazer. Como que é o ciclo do combustível? Petrobras, petróleo, refinaria, Então, distribuidora, posto direto? Petrobras, petróleo, refinaria, distribuidora. Na própria refinaria tem as distribuidoras, ou tem algumas distribuidoras que tá longe isso da que eu ia perguntar, refinaria. que eu Então, tô vendo, vocês têm a bandeira da Petrobras, Postos Sim. BR. Então. Tem outras distribuidoras, bandeiras. outras Existe. origens, vamos dizer hoje, assim. na verdade, hoje no país, quem refina a gasolina é a Petrobras e ela repassa essa gasolina para as distribuidoras. Shell, Ipiranga, são essas três. Beleza? Dali, cada distribuidora administra Uhum. o produto. E aquelas outras bandeiras que a gente vê por Então, aí? Famoso bandeira branca. Existe. Não bandeira branca. Você vê às vezes tal de Gulf. Então. A Gulf é americana. Então, Gulf Esso tem ainda? Como? Esso? Não. Tinha Esso, lembra? Era Não, Esso e essa virou Texaco, Texaco, né? É. Virou Atlantic Texaco. virou Ipiranga. Exato. Né? Mas existe muitas distribuidoras, né? E eles compram da Petrobras e Tá. revendem. Entendeu? O que eles fazem lá na Tem distribuidora. a Ali. A Ali. Isso aí é A Ali é bandeira, uma né? distribuidora também, uma Ali, bandeira né? boa. Eu Boa? pergunto Boa. justamente por isso, porque até um certo ponto do processo a gente tem a certeza da procedência. Dali para frente, se você tem uma gama muito grande de distribuidora, se você tem possibilidade das distribuidoras fazerem essa. Pode Essa- ser, eu não sei de nada. Por isso Mas, da enfim. importância de você comprar de alguém que está dentro da cadeia confiável, né? É Então, uma bandeira nós- BR Petrobras aí, Hoje não é? nós retiramos na distribuidora de São José dos Campos, que é uma refinaria, Tevap em São José dos Campos. E nós temos caminhão próprio, todos eles com rastreadores. Então ele carrega, saiu da base, rastreador, cerca elétrica, né? É uma cerca, né? Saiu da base, trava as portas e o motorista vem direto ao posto. Não para no caminho. É importante, Só às se vezes for a uma gente emergência, né? parece besta essa pergunta, mas é importante o cliente saber que esse ciclo ele é todo monitorado, Todo ele é monitorado. seguro, que a gasolina que sai ali pessoal do refino comenta é a assim. mesma que chega ali no. O pessoal muitas vezes fala, o motorista mexeu no produto no caminho, ele contaminou. Não tem esse. Hoje não mais, pode ser que no passado, você entendeu? Mas hoje ele carregou na distribuidora, a próxima parada dele é o posto. Se houver alguma emergência, ele vai ter que informar, porque hoje a parte que eu fiz durante muitos anos, que é a parte da logística, monitorar o caminhão. Na época eu fazia a rota para ele, digitava, ele tinha que fazer aquela rota. Datilografado. Datilografava,
Mandava código Morse, fumaça. Saía O da pombo, né, mano? vinha direto pro posto. A gente é muito Ou quinta seja, série, desculpa. Parou no caminho, deu dor de barriga, tem que pedir autorização pra ir no banheiro, coisa assim. Já pensou até ele pedir autorização? Já foi, né? Já foi. Puta, tem um vídeo engraçado, tem um engraçado no TikTok, o cara trava o caminhão e ele deu uma parada e não avisou. Eu não vou Nossa, contar. ele xinga, galera. Entendeu? Já passei por isso, por esses BO aí. O caminhão abriu a porta. Então a gente faz esse tipo de pergunta também, né, Márcio? Quando a gente viaja. Então, o que colocar no posto que você não conhece? É. Se o cara tá acostumado a andar de etanol, se ele põe, continua com etanol, põe uma gasolina, pega um posto bandeirado, vê mais ou menos a estrutura do posto ser parecida com o que você tem. O cara que já é seu cliente fiel, ele vai olhar a estrutura do seu posto e fala, pô, tô lá no interiorzão. Aí ele acha um posto lá, fala, pô, esse aqui tá meio bolodório, tá meio A gente esquisito. recomenda para os nossos clientes, vai viajar, procura um posto bandeirado, que tem ali, seja bem cuidado, né? Porque geralmente os postos, tem postos bem cuidados e tem postos mal cuidados. Então você Sim. procura um posto que é Eu uso a bandeirado, seguinte bem cuidado. tática, cara. Quando eu vou, eu procuro posto bandeirado, né? E onde tem muito caminhão parado. Porque, cara, É uma onde tem referência muito também, caminhoneiro, é sinal que porque- ali já é um posto conhecido, bem. Se tem muito caminhoneiro, é um ponto que o pessoal tá todo dia ali, Tá né? sempre É uma bastante. referência, então é a gente uma sabe que referência. algumas coisas ali são. É uma referência. Mas voltando ao ponto lá das misturas do combustível. Então a gente compra direto da refinaria, né? Quer dizer, a distribuidora fica dentro da refinaria em São José dos Campos e temos outro em Osasco, tá lá na Castelo Branco. Lá em Osasco é uma distribuidora. São José dos Campos é uma refinaria de onde vem o nosso produto hoje aqui para a região de Suzano. Cara, produto vem de lá laudado, mas chega no posto. Antes de ser efetuada a descarga, tira o saca-amostra lá dentro do tanque, faz todos os testes de qualidade baseado no boletim de conformidade, que a gente já faz isso há muitos anos, então já estamos descolados. Faz os testes de qualidade, mede os tanques, pode descarregar. Registra, né? Porque isso Registra. também é tudo registrado. vocês Exatamente. mantêm um- Então, é muita, vamos dizer assim, muitos protocolos que tem do carregamento do caminhão até o posto, até descarregar, até liberar o motorista, né? As medições, tudo tem que bater. É muito bacana. Para garantir que lá na ponta o cliente está levando algo de qualidade. Exatamente, que exatamente. não dê. E de verdade, o produto, dentro do padrão de qualidade que hoje, por mais que ele tenha a gasolina, tem lá 27% de etanol, 28% álcool anidro, vamos dizer assim, né? Que é diferente o álcool anidro do etanol, né? É um produto que está adequado no mercado, né? Que foi, vamos dizer, estudado lá por eles, lá, o pessoal falou, ó, esse produto atende os veículos automotivos, gasolina, tal. Agora eles vão mudar o percentual do etanol para 35% do álcool anidro na gasolina. Aí talvez o Alan, que é mecânico, vai saber. Eu acho que a gente vai ter Essa é uma problema. pergunta que eu tô aqui para É, fazer então. pro Alan. Vai esquentar a chapa aqui agora, porque essas misturas aí, eu vou sofrer lá na ponta, porque o cliente volta. Por certeza. exemplo, hoje eu tô pegando muito aí Jeep Compass, na verdade, carro diesel leve usado na cidade. Porque o carro diesel leve, ele faz autorregeneração dos filtros de partículas, do catalisador. E quando o cara usa esse carro na cidade, ele não tem ali um tempo de estratégia para fazer a limpeza do catalisador. E eu ouvi falar que está usando muito biodiesel no diesel. Você pode Sim. falar para a gente isso aí. Então, a gente pega esses carros aí com 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, com problema de catalisador. Porque o que acontece? Além de ter muito biodiesel no combustível, está dentro da norma, eles têm aí um padrão aí de uma porcentagem. Eu não sei dizer bem qual. 14% hoje. 14%, mas eu já ouvi falar coisa de 22%, por aí. Não, ainda não. Esse não está aprovado. Não tá, Não, né? Não. Então, mas mesmo assim, 14% de biodiesel, o biodiesel ele oxida muito rápido. E se o carro, ele não é um carro de viagem, que fica aí na estrada mais de 2 horas, acima de 80 km por hora, para ele fazer a retrolavagem do catalisador, ele vai acumulando muita foligem e muita umidade do combustível no sistema. E ele cria uma borra e entope o catalisador. Então a gente pega aí Amarok, Ranger, Jeep Compass, Commander. É importante você com a deixar muito válvula claro, EGR. importante você deixar claro na sua colocação de profissional da área automotiva, que isso acontece não é porque a qualidade do produto é ruim. Não, Sim, não. porque foi adicionado hoje esse biodiesel, né? E no caso, esse veículo automotor, ele teria que andar
Sim. uma quilometragem Foi feito maior pra andar, né? para fazer essa carro tem Foi que feito andar. pra andar. Não, então, É isso. É justamente que, na onde eu verdade, vou você tem um projeto europeu com combustível, que é totalmente diferente. Não combustível, né? Que às vezes a gente confunde. A norma do governo, quem administra essas percentuais, as misturas, é o governo. Junto com a ANP, né? O iluminado Eles que nem fez a mecânicos pesquisa são, que né? acha que não, vamos aumentar o percentual e ele não pensa Que que se lasque os o carros que Alan. já estão projetados andando aqui estão para uma certa mistura, né? Aí sofre os módulos Com essa adição, você vai concluir, mas com essa adição de biodiesel que a gente tem hoje, aumentou muito a necessidade da troca do filtro do diesel, da troca de óleo e dos filtros de diesel com um KM menor. Não é Sim. isso? Se o cara viaja menos, anda só dentro da cidade, 6 meses, sei lá, deu 5.000 ou 10, tem que trocar tudo, entendeu? Porque o biodiesel, ele é mais grosso e ele é bem ofensivo em relação aos filtros de combustível. Eu falo isso na área de caminhões também, porque os caminhões, geralmente, eles têm dois filtros de combustível lá no motor de diesel, né? E tem o Racol, que é o filtro Racol, que é o separador de água. Aquele, ele não resiste a 10.000 km para os caminhões que ficam dentro da cidade. Lembrando que o caminhão que viaja, o cara vai para o Rio, Nordeste, em 2 meses o cara rodou 10.000 km, 20.000 km. Sim. Ou seja, vai trocar dentro da data ali, correto. Mas um carro que fica dentro da cidade, roda pouco, caminhões, fica muito parado. É o que o Alan disse. Ficou parado, aquele biodiesel, ele vai oxidar, né? oxidar, entrar em contato Ih, com... vai fazer a borra. Você tem carro diesel leve, mete o pé e vai viajar. Então, Você vai aumentar a vida útil do seu carro e a sua, que vai ficar mais feliz. Né? aí que entra a importância. Voltando a falar do biodiesel, os problemas que acontecem nesses veículos diesel leve que andam na cidade, a importância de ter um lugar aí que ele tem confiança do produto que está pondo no carro. Porque Perfeito. dentro da norma ele pode gerar um problema, não por conta do combustível, mas dentro da norma mesmo, Uhum. porque o biodiesel ele oxida. E outro detalhe que a gente orienta nossos clientes lá na questão do carro importado, de injeção direta, que tem bomba de alta mecânica. O carro ele foi nacionalizado para usar álcool no Brasil, mas o carro não resiste. Por quê? A bomba mecânica desses carros de injeção direta, se você pega aí Up, TSI, Isso que eu queria Flex, falar. Era a você minha pega pergunta. Mercedes que com bomba direta, bico de injeção com a pressão de 200 bar, um orifício muito pequeno no bico. Toda essa linha de importado e nacional que está saindo agora é bicombustível flex. O carro ele foi nacionalizado. Só que a gente que está aqui na ponta fazendo o reparo desses carros, a gente percebe uma manutenção muito precoce no sistema de bomba desse carro por conta do cliente usar o etanol no carro Ao invés da gasolina. ao invés da gasolina. Por quê? A bomba mecânica, ela trabalha ali no eixo do comando de válvula e ela é lubrificada pelo próprio combustível. A Exato. gasolina, ela faz uma lubrificação. Ela é- Quando o cliente passa a usar nesses carros de injeção direta apenas álcool, o ideal é que não use álcool. Se não tiver o lugar, não tiver a gasolina, põe o álcool. O ideal é que use só a gasolina, não use o álcool. Porque Injeção álcool A direta. galera às vezes O não álcool- faz conta da quilometragem. Só olha, o álcool é mais barato. Não, e veja bem, o álcool é mais barato, mas quando ele para trocar uma bomba de alta, R$ 5.000, ele para trocar um conjunto de bico, uma bomba, gasta R$ 12.000, poxa, o carro não presta, não é isso. O carro foi nacionalizado, ele vai funcionar, que funciona de fato, mas a bomba, ela vai funcionar melhor com combustível que ajuda a lubrificar. É uma bomba, é um mecanismo mecânico ali, atrito de ferro o tempo todo, ele precisa ser lubrificado. Aí o cara usa só álcool, que é mais barato, estoura uma bomba, a culpa não é nem do combustível e nem do produto que é ruim. É porque nacionalizou e aquele componente ele não trabalha legal com o nosso etanol, que vai A ressecar. técnica dele não foi projetada Era para isso que ser. eu ia perguntar então. sobre bomba de alta. É que nem, motor- é que nem o motor- gás, né? Que a gente, por muito Sim, tempo. você tem um parâmetro pelo gás. E sem falar que a temperatura do motor vai subir mais. Na época do gás, eu instalei gás natural. Trabalhei muito tempo instalando gás natural. E a gente percebia que tinha uma mistura muito pobre ali na queima, na combustão do carro. Então, aquecia mais o motor. Você tinha um problema precoce de bico, vela. Na questão dos carros novos é isso. A gasolina, ela ajuda a lubrificar a bomba de alta e os bicos. Quando você trabalha só com etanol,
você vai diminuir a vida útil desses Dos componentes. Respondeu o que eu ia perguntar. Já tirou minha Perfeito. dúvida. Aproveitando o seu gancho, aí a gente tenta orientar. Esse conhecimento que ele passou, a gente aprendeu ali na marra e também com muitas reclamações. Eu tive esse problema aí. Então, não é que o combustível está fora do padrão. O cliente está usando o produto de forma errada. Ele está caçando economizar, mas ele tinha que estar usando a gasolina. O álcool faz um trabalho ao contrário. Ele tem uma explosão muito grande, mas de contrapartida ele resseca todo o sistema. A gasolina, ela lubrifica. E se ele pôr na ponta do lápis, a gasolina vai te dar um rendimento melhor, né? Isso Sim. Sim, vai sim, dar um muito rendimento mais. melhor. É igual o caso da... Vamos falar aqui da gasolina aditivada que me perguntaram hoje. No caso, hoje eu trabalho com a gasolina grid, né? Márcio, a gasolina grid realmente tem algum efeito? Falei, cara, o posto que trabalha com transparência, com produto direto da refinaria, sim. Por quê? Nós representamos uma imagem, a Petrobras distribuidora, a Vibra distribuidora hoje. Então, nós representamos uma marca, nós somos revendedores de uma marca, né? Então, eles faz todos os estudos, como você disse lá, os engenheiros estudam anos e anos e fabricam aquele produto e coloca para a gente vender no mercado. Cara, a gasolina aditivada hoje, o Alan vai falar isso, vai confirmar, ela contém um dispersante e um detergente. Qual que é a função? O dispersante vai tirar toda a sujeira dos bicos, vai remover, o detergente vai limpar. Então, o cara que usa a gasolina aditivada, ela é um pouco mais cara, 10 centavos, 20 centavos, mas lá no final das contas, vai economizar, porque ele evita problema de sujeira nos bicos, de entupir os bicos. O carro chega a te dar uma autonomia maior e talvez, dependendo do uso, né? Porque o cara, eu pus aditivado ou a pódio, eu vou meter o pé. O carro agora vai voar. Não, você tem que usar o carro com responsabilidade, acelerar de acordo com a sua necessidade, né? E vai te dar um rendimento maior. Bom, pegando mais um gancho aí. Tem montadora que recomenda o uso da gasolina comum. Eu Não. explico por quê. Eu já discordo. Não, sim, mas a montadora, ó, Sim, abastece com. Já aconteceu Posso fazer uma- comigo de eu pegar só carro fazer- zero e Antes falar. antes da resposta, só fazer uma pergunta. Hoje no posto, o que vende mais, gasolina ou álcool? Pergunta assim, Eu ainda só acho que é pra gente gasolina. matar essa Gasolina. gasolina aí. Gasolina. Vamos Vende lá. bastante Alan. álcool, mas a gasolina ela vende Ela- mais. Responda ainda para é nós uma- essa pergunta sobre aditivado e comum. Tem várias percepções, tá? No meu caso, eu gostaria que vendesse mais o álcool, que ele é menos poluente. A gente tem sustentável em álcool aqui no Brasil, a gente tem uma Sim. grande produção e isso ajuda aí nosso agro a crescer mais ainda. Perfeito. Mas, como a gente tem o fato dos carros importados, nacionalizou essa questão toda, melhor gasolina nos carros importados. É. Mas Pera aí, rapidinho. Importante ressaltar, ele acabou de colocar. Nós temos os carros de alta performance, os carros importados, turbinados, motores. Um exemplo hoje, essa Hilux Flex. O pessoal quer colocar álcool? Coloca a gasolina. Você entendeu? Pode dar sequência aí. Spoiler. assim, como você falou, a questão da gasolina aditiva ou a gasolina comum. Como eu falei, os carros anteriores de injeção convencional, você usa uma gasolina aditiva, vai ajudar muito. Porque você tinha um bico que ele injetava combustível líquido, orifício maior, e ia limpar aquela borra ali do sistema de injeção, ia jogar ali na câmara de combustão, vai embora, vira fumaça. Hoje nós trabalhamos com bicos com microfuros que para a válvula abrir ele precisa de 100 bar, 200 bar de pressão. Então, quando você coloca um combustível ou um aditivo que vai soltar detritos ali do sistema de injeção e jogar para os bicos, você tem o entupimento dos bicos. Então, o que eu aconselho hoje? Usar uma gasolina pod com octanagem maior, que é um carro de alta performance, é um carro que tem uma combustão muito maior, uma pressão muito maior. Mas no caso dos carros convencionais, injeção convencional, gasolina aditiva com certeza vai trazer um rendimento maior e vai manter o sistema que a gente tinha os corpos borboleta antigamente, eles criavam uma crosta ali e o combustível, quando ele é aditivado, os detergentes do combustível ia limpando aquilo. Então ajudava bastante. Nos carros injeção direta hoje, eu aconselho a gasolina convencional. Se você olhar o manual de muitas montadoras, elas mesmo pedem para usar a gasolina convencional. Ou se o carro é um carro aí com uma cavalaria maior, o cara quer uma pegada melhor, você pode estar usando um combustível, uma pod, uma gasolina com octanagem muito maior. Perfeito, perfeito. Entendeu?
Entendeu? Ah, Deixa o álcool pros quadradinhos, né? Os exato. golzinhos, né? Os Teve- apesão, né? Teve um amigo meu, contar essa história. Ele pegou um Fiesta 1.0 Eu não falo de carburador, mas. e encostou no posto, saiu lá da fábrica lá com 2 litros de álcool, completa com gasolina aditivada. O carro é 1.000, é um carro econômico, né? E o carro foi até na casa dele no condomínio e lá não pegou mais. Logo que ele associou a gasolina. Aí ele levou o carro no guincho para concessionário. O carro era seminovo, 0, né? Ele falou, que produto você colocou? Ele falou, gasolina aditivada. Ele falou, não, esse carro é flex, ele tem que usar etanol. 0. É um Ford Fiesta. Falou, tira o produto. Tirou o produto, põe etanol, o carro ficou zerado. Meu amigo ficou muito bravo comigo. Gasolina. Aí ele voltou, pô, você me perdoa? Foi o que aconteceu? Eu fiz o produto errado. Então, resumindo, esse produto, ele foi fabricado especialmente para atender os motores de alta potência, né? E o carro 1.000 foi feito para economizar, não é isso? Então vamos colocar o etanol. Teoricamente. A gasolina comum. Gasolina comum. É que hoje também o sistema mudou bastante. Antigamente, acontecia muito de eu fazer socorro na casa do cliente, porque ele abasteceu o carro não pegava. O cara, pô, mas o Mudou o carro tava combustível. normal, abasteceu o carro não pega. Por quê? O cara tava rodando na gasolina, ele ia lá e colocava álcool. Só Perfeito. que ele colocava o álcool, ia lá, morava do lado do posto, parava o carro, Não fazia e o leitura. carro não fazia a leitura, porque nós precisávamos que a sonda lambda fizesse a leitura do gás que está saindo no escapamento para entender se estava queimando gasolina ou etanol, para mudar os parâmetros do módulo de injeção, para quando ele fosse ligar o carro no outro dia de manhã, ou ele ejetar o combustível, ele aumentar o ponto de ignição para o carro pegar. Então o carro não funcionava. Isso aconteceu em várias marcas. Legal eu ter falado que isso acontece até hoje. Acontece, É, acontece. O Acontece. cliente está usando a gasolina comum. Cliente, por favor, se atente. Está usando a gasolina comum. Aí de repente ele dá uma olhada no preço. Hoje Hoje eu compensa vou usar dar o etanol. Colocar etanol. Cara, pode colocar, mas existe um protocolo que tem que ser seguido, né? Antes dos carros flex, o gasolina tava caro, a gente fazia Maria Mole, né? Então, Mas é eu vou olha, falar Pô, agora. põe meio no tanque. Eu vou falar sobre isso Eu também. quero fazer essa pergunta falar sobre também, isso sobre a também. Maria Mole. Não, mas ainda tem cliente que faz Maria Mole. Faz Maria Mole. Aí o cliente vem, tá usando gasolina e fala, põe etanol para mim. Foi o que o Alan acabou de dizer. Ele coloca etanol, roda 2 km, desliga o carro na casa dele, no outro dia de Já manhã era. o carro não pega. A sonda lâmina não entendeu, não conseguiu queimar para entender o que estava usando Já ali. foi. Qual que é a dica? Vamos dar a dica aqui pro nosso cliente. Tá usando gasolina, quer mudar para etanol ou vice-versa? Perfeito. Zero o tanque, vai até chegar no mínimo ali, completa com gasolina ou etanol e roda no mínimo 15 km. 15 km. A sonda lambda vai entender, ela vai ler, entender que tá queimando outro produto com outra octanagem, com outra densidade. Beleza, ele vai desligar o carro no outro dia, vai pegar uma semana depois, perfeito. Mas se não fizer esse protocolo, ele vai achar que, puta, vacilar, meu carro não pegou. O combustível do cara não é bom. Não é isso. É o protocolo que tem que ser usado, né? O conhecimento sobre o produto, sobre os procedimentos, às vezes faz a gente sofrer, às vezes, coisas que não precisava. Exatamente. Né? O Alan também, conhecedor da arte do automobilístico, vai me ajudar aqui. Clientes, por favor. Existem algumas marcas, principalmente a Renault, cara, ele trava o ponteiro, a boia trava lá o ponteiro, desce, se abastece e ele não sobe. Aí o cliente fala, não foi, não abasteceu. Ah, isso é normal. Puta, como eu sofro com isso aí. Aí o cara desliga o carro, passa muito, o ponteiro sobe. Isso é normal. Exato. Voltando ao caso aí dos carros que abastece, não pega, a maioria dos carros, injeção convencional, 1.0, 1.6, 1.4, que é flex, ideal, pode usar álcool tranquilo, não vai dar problema, porque não é injeção direta. Hoje, os carros importados já têm um sistema diferente. Sobre a Maria Mole e essa mistura de álcool e gasolina, isso não existe mais. Na época que a gente tinha o palão lá, 6 cilindros. colocava um carburador 2E, não sei o que, colocava Versão. 70-30, 50 por 50. Beleza, usava naquela época. Hoje não. Hoje os carros já têm uma tecnologia embarcada mais evoluída. Você tem que zerar o tanque, muda o combustível. Nada de Maria Mole, porque quanto mais correta é a informação que os componentes
detectam do gás que está saindo lá no escapamento, melhor vai ser a queima de combustível. Então ele vai economizar melhor. Às vezes ele põe um combustível lá, e aí o carro não entende o que está saindo ali e gera uma mistura pobre na sonda e manda para o sistema de injeção, que está usando álcool, por exemplo, ou está com a mistura pobre. O carro vai injetar mais combustível. Então ele acha que ele está economizando, o próprio sistema de injeção está fazendo o carro injetar mais combustível, ele está trabalhando com a mistura rica, no caso, mandando muito combustível e pouco oxigênio e gastando mais. Os carros mais modernos hoje, além de sonda lambda, na entrada ali da flauta dos bicos, ele tem um capacitor resistivo, que é de imediato, já não tem mais esse problema. Eu abasteci o carro ali no álcool, liguei o carro, o combustível começou a passar por esse capacitor, esse resistor capacitivo, ele já sabe que combustível, pela densidade do combustível ali, ele já sabe a octanagem, a porcentagem de álcool, a porcentagem de gasolina, ele já muda a estratégia da injeção de imediato. Então, por isso que eu falo, os carros de injeção direta é um sistema muito inteligente, muito evoluído. E tem que usar gasolina, porque aí a vida útil dos componentes vai Aí, longe. pessoal, pega a dica do Alan aí, ó. Acabou a farra da Maria Mole, hein? No A não, carro, né? Mas a dá não pra- ser que você dá tenha aí pra um tomar uma de opalão vez e em quando, tal. Você tá tomando Maria Mole aí, tá não? Não, ninguém aqui o que o conteúdo dessas canecas, cara, é segredo de estado. É água, gente, é água, é água. Ó, a água tá bem Pior que hoje é mesmo. Já é água. Falando em gasolina de alta performance, né? O Alan que trabalha lá com os carros importados, todos os modelos, né? Temos a gasolina Pod, que é uma gasolina especial aqui no Posto Quality de Baruel, né? A gasolina Pod, ela tem uma octanagem lá em cima, 103 de octanagem. Ela foi uma gasolina que é fabricada em laboratório exclusivamente para atender esses carros de alta performance, né? E essa gasolina, ela tem uma vantagem muito grande. Até indico, porque eu tenho uns amigos que têm carros antigos e tira da garagem cada 6 meses, ou liga daqui cada 6 meses. A gasolina Pódio, ela tem uma vantagem, ela não envelhece. Então, ela não oxida, né? Ela não oxida Pra quem e roda ela não pouco. coalha, Exato. Então, ou porque seja, ela não tem o álcool, né? Ela não tem a umidade. o cliente está com o carro parado lá 6 meses. Carro ou moto. Tem uns amigos que tem moto samambaia, que não tira da garagem. Não chorei. Teve um aí que mandou a moto para a concessionária porque deu lá a luz da injeção que o combustível está fora de especificação. Levou na concessionária, ela disse, quanto tempo que você não liga a moto? 6 meses. Oxidou toda a injeção lá, tava horrível. Ele mandou os vídeos para mim. Aí eu mandei um veículo semelhante lá, o pessoal estamos fazendo uma revisão, que estava na época de fazer a revisão, eles mandaram um vídeo para mim da injeção. Ela brilhava assim, lindo. Aí eu mandei pro meu amigo, falei, usa gasolina Pod, pô, você não gasta dinheiro com a manutenção. Ser dono de posto é um negócio complicado, cara, porque quando o cara chega na oficina carro, pô, abasteci meu carro, tá falhando, tá quadrado, ou a luz da injeção acendeu, Puta, você a entra gente com o sofre. scanner, a primeira coisa que o scanner aponta lá pra você é a ineficiência do sistema catalítico, ou sonda lambda, isso tá relacionado à queima de combustão. Aí o cara fala, pô, isso é o combustível, vou apagar pra você, mas é o combustível. Só que o interessante é o mecânico antes de, porque assim, por trás da marca do posto, a gente sabe que tem pessoas idôneas e tem pessoas que agem de má fé. Sim. Mas por trás ali tem uma pessoa que trabalha, que sua a camisa para trazer um produto de qualidade, para Sim. trazer um nome para a cidade, igual eles estão Exato. trabalhando no posto quality. Então é ruim quando o profissional chega e fala é combustível. Aí o dono do veículo ali, ele é leigo. Ele vai lá na ponta. Ó, cara, se abasteceu meu carro, fui no mecânico e falou que é combustível. Mas o cara fez um teste de proveta, ele tirou o combustível, viu se está dentro dos padrões. Eu acho que isso é uma informação interessante até para os profissionais aí da área, como eu. Porque assim como ele é um cara, ele está fazendo a manutenção para levar o sustento para a família, lá no posto, muitos deles também estão fazendo um trabalho A sério. mesma coisa. Então a gente tem que entender que nós somos uma parceria. Quando a cidade, o comércio, os empresários se comunicam e com um trabalho sério e honesto, isso vai fazer todo mundo crescer junto e todo mundo evoluir. Eu não posso falar mal do trabalho dele sem conhecer, eu não posso falar mal do seu trabalho sem conhecer. É igual quando eu faço serviço na oficina, o cliente sai, vai em outra oficina, o cara, pô, essa semana eu tive um probleminha. A gente trabalha com película de cerâmica na oficina. E nosso filme é tudo filme de qualidade. Eu dou garantia de 10 anos pro meu cliente. E eu fiquei muito chateado porque um cliente meu, amigo,
ele foi fazer, quebrou um vidro do carro, ele foi fazer o serviço em determinado lugar, aí o cara foi trocar o filme pra ele, porque tinha quebrado o vidro, e falou, cara, que filme é esse que você colocou no carro? Eu falei, eu coloquei o melhor filme que tem, que é um filme de cerâmica, eu coloquei num amigo meu. O cara falou, cara, isso aqui não é filme de cerâmica, ele te enganou. Aí o meu amigo mandou a mensagem, eu falei, pega um pedaço do filme e me traz, não joga fora, traz um pedaço do meu filme, porque se não for o filme que eu te vendi, eu vou devolver o seu dinheiro e eu vou colocar outro filme no seu carro, porque a gente não trabalha assim aqui. Aqui é muito transparente, trabalha eu, minha esposa, meus filhos, meus funcionários, eu tenho um funcionário lá de 14 anos comigo, Sim. ele sabe da minha idoneidade, jamais a pior coisa pra mim que eu aprendi com a minha mãe. Nunca deixe alguém apontar o dedo na sua cara e falar que você é mentiroso, você é sem vergonha. Isso não pode acontecer. E jamais eu vou deixar e não vou dar esse exemplo para meus filhos. E voltando nessa situação, o cliente me trouxe a película. Ele falou, Alan, o cara falou que a película que você colocou aqui não é o que você me falou, tal. E eu coloquei outra lá com ele. Eu falei, não, beleza. E lá na O cara loja, trocou tudo, sem saber se era real ou não. trocou. Não, só o para-brisa que quebrou. Aí ele trocou com o rapaz. E aí eu peguei e falei para ele, olha, aqui nós temos tanto a caixa de calor, que você vai sentir a diferença de uma película para outra, e nós temos o luxímetro, que a gente consegue te mostrar a rejeição de ultravioleta e a rejeição de radiação solar, que causa ardência na pele e que comprova que o filme é de cerâmica, que só ele vai alcançar 90% de RR. Falei, vamos lá testar. Peguei a película, coloquei no luxímetro, falei, essa é a minha película que você trouxe, né? Ele falou, é. Era a película de cerâmica. Batia lá 94%, 100% de ultravioleta. Aí ele, pô, pediu desculpa pra mim. Eu falei, ô Márcio, faz o seguinte, vamos arrancar a película aí do seu carro e vamos fazer o teste. Acabamos não tirando, mas ele me trouxe um outro pedaço da película e a gente testou. Não era nem metade do que eu havia vendido para ele. Então isso gera um desconforto muito grande entre os profissionais. Se você quer vender o seu produto, seja sincero, trabalhe, mostre a qualidade do seu, não denigre o trabalho do Exato. posto, porque eu sou uma oficina, fala, cara, a gasolina dele não presta. Eu tenho que testar, eu tenho que Cara, provar. Isso é muito ruim, Responsabilidade. porque É. é muito difícil, Rodrigo, quando alguém fala mal de você e você não pode provar, porque às vezes o cliente não volta lá para você provar. Exato, exato. Isso é muito ruim, cara. A gente sofre. Eu tô aí de 20 anos já no comércio. Quantas situações como essa eu não passei e não tive a oportunidade de mostrar para aquele cliente que eu fiz o melhor que eu podia e eu fiz dentro da sinceridade, da transparência, Uhum. sabe? Bem colocado. Hoje a gente vive no posto de gasolina, cara, sofre. Por quê? Você vem cliente de todos os lados. E acontece, infelizmente, tem excelentes profissionais na área automobilística, os mecânicos, e tem profissionais terríveis. Por quê? O que o Alan disse é o seguinte: É que na verdade não é profissional. O cara, quando é profissional, ele pensa. ele não vai falar, fazer todos pensa pra os falar, né? protocolos. Vamos dizer. O cliente vai, abastece no posto, o carro dele dá problema em vela. Já deu no meu carro vela. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco de manutenção preventiva. Tem carro elétrico ainda, né? Vai, A gente vai falar um pouquinho sobre carro Cara, só elétrico. pra... vai no ó, posto. já bateu quase uma hora, tá? Já. Não, nós vamos ter que entender. Acelera aí, mas o Márcio é o menino do podcast aí. Eu tô nem na ó. metade do meu texto ainda. Vai ter que fazer 2 episódios. Bom, beleza, vamos marcar o próximo episódio. Aí, o cliente tá lá, o carro começa a falhar, tá após um abastecimento, sempre acontece isso. Ele vai no mecânico, fala, acabei de abastecer, meu carro começou a falhar. O mecânico, sem fazer nenhuma análise, de bate pronto, ele É o já fala, combustível. é o combustível. Onde você abasteceu? No posto X. Puta, aquele posto ali não presta. Puta, meu. A gente trabalha todos os dias com muita responsabilidade, com muita gente cobrando da gente, né? No caso, os nossos clientes, a diretoria, nós passamos para a equipe, cara, protocolo. Tem que fazer o protocolo, não pode fugir disso aí. Beleza. Toda a transparência, aí vai lá um cara sem conhecimento, ou simplesmente para quê? O cliente, eu já peguei até essa visão, acho que vou montar uma oficina, porque é muito simples pegar um serviço. O cara chegou reclamando, eu falei, é a gasolina. Aí o cliente logo fala, pô, esse mecânico entende. Ele nem viu nada, ele já afirmou que é a gasolina. É evidente, esse É mecânico é evidente. Rapaz, puta, então é muito constrangedor para nós que trabalhamos com muita transparência e qualidade passar por uma situação dessa. Muitas vezes o cliente nem volta lá, você não tem condição. Você falou, olha aqui, acompanha o meu protocolo. Todos os dias eu faço teste de qualidade. Eu tenho todos os laudos, todas as notas fiscais aqui.
E aqui abastece sei quantos mil carros por dia. Então, de 1.000 que abasteceu, só o seu deu problema. Não tem alguma coisa errada. Com certeza. Você entendeu? Então, por favor, procure um profissional de qualidade. Vá na Insu Black ali na Roberta Simos. Ele vai ser muito transparente com você. Dá pra vocês fazerem É, um workshop, hein? Dá pra vocês fazerem um workshop legal. Vamos embora. Vamos pensar nisso daí. Vamos fazer. É mais fácil culpar a coisa mais óbvia do que Veio procurar uma ideia realmente na minha cabeça, mas não vou falar aqui não. Depois a gente conversa em off. O cara não perguntou, eu ainda tenho perguntado a tributação. Quantos por cento hoje do combustível é imposto? Cara, hoje na casa do. Tem o ICMS estadual, né? Então. Federal voltou, que tinha baixado também. Federal. Eu não tenho aqui em mente, eu não vou falar porque eu não tenho aqui em mente, mas a gente tem uma tabela no posto que a gente tem que atualizar ela toda semana, com os tributos estadual e federal, né? Então tá lá o preço do custo, o preço final, os impostos federal e estadual, tá lá. Uma lousa toda semana, que ele atualiza, a gente tem que atualizar essa tabela, mas eu não tenho ela aqui em mente, então qualquer número que eu falar, eu vou estar fora Porque da... todo mundo, a gente vê os preços dos combustíveis sempre estão na pauta dos jornais, faz parte mais da nossa vida, né? Um produto Sim. praticamente cesta básica, e tem básico de muita gente, principalmente na economia das empresas, Sim. na parte logística. Hoje, Nós assim... somos um país praticamente 90% rodoviário do nosso transporte. Exato. E os governos, eles anunciam um aumento, aí eles falam muito lá no preço da refinaria. Ah, hoje custa, por exemplo, R$ 3,30 para refinar 1 litro da gasolina. Beleza, depois disso aí ela vem para o processo de ICMS estadual, ICMS federal, né? Margem da distribuidora, que eles não falam nisso, né? Transporte, chega no posto, a margem do posto, que é o vilão da história. Ele pega o pedaço, a fatia menor de tudo isso. Tem que ganhar em volume. Tem que ganhar em volume. Em volume. Por isso você tem que fazer um trabalho muito bom para que você tenha um volume bom para corresponder ali Trabalho. todos aqueles custos. A administração do posto de gasolina ela é complicada, porque qualquer erro de cálculo ali, você tem um prejuízo enorme. Paga Com pra a margem estreita do jeito que é. Paga para trabalhar. Todo mundo fala, posto de gasolina ganha dinheiro. Já foi o Já tempo. foi, né? Já o foi. tempo. Hoje não mais. Hoje toda esquina tem um posto, tem uma padaria, tá? Você entendeu? Ou seja, você tem que trabalhar com produto de qualidade, você tem que trabalhar com toda a transparência possível para você chegar lá num volume que corresponde aos seus custos, né? Vamos dizer assim. Isso aí. E a visão sobre os carros elétricos? Qual que é o posicionamento? Os carros elétricos, eles estão bem tímidos ainda, no meu ponto de vista. Eles estão chegando, né? Mas eu acho que falta incentivo do governo, porque eles estão muito caros. Vai No meu dormir ponto de tranquilo vista. muitos anos ainda aqui no Brasil. Eu acho que vai levar muitos anos para ele realmente se efetivar aqui no nosso mercado, né? Até por causa do custo dele e a desconfiança do consumidor em relação a quanto tempo que vai rodar esse carro, bateria, um monte de coisa que ainda estão aí. A revenda Mas é- fora do Brasil, tá consolidado mesmo Tá. fora? Eu viajo todo ano, para Europa e eu acompanho, porque desde 2017 eu tô nesse ramo de carro elétrico. Fiz curso de carro elétrico, fiz curso de infraestrutura para carregamento de carro elétrico e hoje eu faço as instalações dos carregadores elétricos para BYD e para GWM. Então você compra um BYD, um GWM aí, eu vou na sua casa lá instalar o carregador. Coloca lá Então a o gente acompanha. Wallbox. O Wallbox, a gente acompanha a movimentação desse mercado. Na Europa, eu tive lá agora, minha irmã tem um Tesla, eu ando nesse carro lá, e todo lugar, na calçada, no shopping, qualquer lugar que você vai, você tem o carregador. Você tem uma infraestrutura para isso. E você tem incentivo do governo, como o Márcio falou. Lá você paga muito menos impostos de um carro elétrico do que um carro a combustão. Então, a infraestrutura gera demanda. Aqui no Brasil é um país continental muito grande. Então, se você vai viajar para o interior de São Paulo, mais de 400 quilômetros, e viaja muito, se você viaja muito, é um pouco complexo, porque você não tem tanta infraestrutura. Agora, nos urbanos, São Paulo principalmente, que é uma cidade muito grande, uma população muito grande, e você tem muita gente que anda aí 60 quilômetros, 70 para ir, 70 para voltar,
eu creio que é um mercado legal. É um mercado que vai atender. Inclusive, eu dei um carro para minha esposa. Eu gastava 2.000 de combustível, mas você vai ficar bravo agora. Eu gastava 2.000 de combustível por mês e agora eu gasto aí R$ 300 de energia. Mas Pô, eu assim, tenho dificuldade de manter meu celular carregado. é, Se tiver um carro desse, eu vou isso, ficar na rua o carro direto. elétrico é o menor dos problemas que vai tirar o sono dos donos de postos. Porque no Brasil, com o incentivo do governo que temos hoje e com a falta de infraestrutura que tem, vai demorar muitos anos. Eu creio que vai continuar vendendo uma aqui, vai crescer, esse mercado com certeza ele vai ter uma ascensão. Eu penso, do meu ponto de vista como profissional na área automotiva, que o combustível a nitrogênio híbrido vai ser ainda a longo prazo a melhor opção, mas não tenho dúvida que o carro elétrico vai continuar vendendo no Brasil, principalmente no centro urbano. Agora, aquele cara que viaja muito, que viaja grandes quilometragens aí, a gente precisa que chegue uma tecnologia que carregue mais rápido, que tenha uma capacidade maior e incentivo do governo, porque não é barato trazer esses carros de Isso que fora eu ia aqui. falar das baterias, porque são dois pontos, né? O pessoal, o carro elétrico é ecológico, não tem... E Mas quando aí na hora do descarta? descarte. Então, hoje a bateria de um carro elétrico, ela foi feita para durar 15 anos. A garantia em média aí é 8 anos e ela foi feita para durar ali no carro com a capacidade de até 80% em 15 anos. Quando ela não serve mais para o carro, ela pode ser utilizada para off-grid de energia solar, sistema off-grid, ou para torres de celular, estações diversas aí de antenas de comunicação e tal. Mas eu penso também que no futuro, ou eles vão ter que desenvolver um sistema de reciclagem eficiente desse sistema aí, íon lítio, que é altamente poluente, ou vai ser um grande problema no futuro. Hoje a gente Sim. tem um problema do combustível fóssil por conta da combustão, dióxido de carbono. O carro é limpo? Beleza. Mas se a gente não pensar numa estratégia de direcionar sustentavelmente essa bateria no futuro, pode causar um Pode problema causar sim. problema. Hoje a gente tem um problema sério do meio ambiente, né? Com os combustíveis fósseis no Brasil. Acho que no mundo, né? Não só no Não, no Brasil, né? mundo, a gente tem vários acordos aí. Então, se isso se efetivasse, mas de momento tá difícil. E você tá aí pro futuro 10, 20 anos para frente. Se você analisar hoje, a maioria dos carros, você tem um motor menor, mais compacto e mais eficiente. Tudo isso não é para o cara economizar, é para o cara evitar de danificar o meio ambiente. Você tem um Sim. carro com menos Cilindradas. menos cilindrada, mas com a potência maior, sistema de injeção direta para evitar uma descarga maior de dióxido de carbono na atmosfera, né? Hoje Sim. os 1.0 tem Não, você o pega HP turbo. de Sim. 1.6 1.0 antigo. turbo 130 cavalos Você é entendeu? absurdo. 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 20 kg de torque. Absurdo. Isso vai pegar, você vai ficando mais compacto, mais eficiente os motores e com a mesma Eficiência. força, Um desempenho. praticamente, desempenho de um carro que você tinha lá 3.6. Pega um E- Azira 3.6. Imagina o que não polui um carro desse. Mais um V6, é gostoso, né? É gostoso. Aquele ronco, Aquele barulhinho do 6 cilindros. Eu recomendo para todos os meus clientes, compram 6 cilindros. Se der pra Eu comprar ainda um tenho 8, o sonho de compra. comprar um Camaro antigo Uma 79, vecão. colocar um blower ali no capô para você acelerar o carro até balançar, assim, aquelas borboletas abrindo assim. Eu Abrindo. vou montar um negócio desse Vai, ainda. monta. Uma vecão, é um projeto, aquele projeto que você não termina nunca. Né? Deixa um rim. É isso aí, pessoal. Mas, cara, desculpa, Rodrigo, interromper você. Bora lá, bora lá. Nós não falamos aqui para os nossos clientes que nós temos um plano com a associação comercial. Nós temos lá o aplicativo, não é isso? O aplicativo da Aces, que o cliente entra lá, baixa o aplicativo lá no Play Store, é muito simples de abaixar, e vai lá em serviços automotivo, ele vai encontrar lá uma opção de descontos lá
nessas empresas que estão vinculadas à ACES. Importante lembrar que esses benefícios estão vinculados aos clientes associados da ACES, não é isso? Isso aí. Então, galera, não percam seu tempo. Salvo Vai lá. engano, isso aí tá liberado para qualquer um acessar do aplicativo, não é isso? Qualquer um, não precisa ser um cliente exato da ACES. Da troca de óleo, não é isso? Exato. Tem Qual é lá o, qual é o desconto, Marcel? um desconto Fala de aí pra galera. 20% Olha na aí, troca pessoal, de aproveita óleo. aí, hein? Meu, vai lá, baixa o aplicativo 20%. da ACES. Tá lá em serviços. Fácil. Vai ver lá automotivos, vai encontrar lá na terceira barrinha. Só o no posto app Quality, entra lá no da app, já ACES. vai achar lá o app da ACES. Bacana, meu. a Suzano. Ah, se Suzano, é isso aí, é uma coisa que o pessoal às vezes não acompanha a conhece, não gente, não acompanha. conhece, não sabe as ferramentas que tem ali E dentro. os benefícios, Você né? entra nos nossos cupons de desconto, Isso aí. tem muita empresa que oferece desconto ali. É bacana. Alguns são restritos associados, alguns são liberados para qualquer consumidor. Sim. Então, E esse benefício tá para tá, qualquer tá consumidor. disponível para qualquer. Só baixar o aplicativo da Associação Comercial. Além dos descontos, tem toda a nossa estrutura lá dentro. Tem Exato. banco de currículos, vaga de emprego. É muita Cara, é muito opção que a gente benefício. tem lá dentro. Eu estava comentando hoje, tava vindo aqui, né? E hoje nós falamos do Alan da Isso Black lá. Obrigado por ter vindo. Quality, tamo junto. E a Associação Comercial, ela vem fazendo a diferença aqui em Suzano. Aí tá aí mais a receita do bolo, né? Nós estamos aqui desde 2020, né, nesse trabalho na Rede Quality. E lá em 21 a gente fez um convênio com vocês, né? Com a Associação Comercial. E, cara, a Associação Comercial ela tem várias campanhas, né? Que Sim. beneficia o comércio de Suzano. Então, muito bacana. Para quem está afiliado à Associação Comercial, a gente tem todo o amparo deles, tanto na questão de divulgação, até mesmo de ensinamentos, né? Projetos Sim, para temos alavancar. No entanto, de amanhã vai ser a rodada de negócio, vai estar lá, Alan. Alan vai. Oh, com certeza. Então, Oxe. nós vamos estar lá, vem para cá, É o fechar nosso- parceria. O Márcio é um dos nossos maiores garotos propagandas da Ele é. associação. Ele Não, é bacana. Tamo junto. É importante, cara. Eu sempre bato nessa tecla. Associação comercial é associação. Ela depende das empresas que ali fazem parte. É isso aí. O pessoal às vezes não tem essa visão. Nós somos várias empresas ali que são representadas hoje, eu encabeçando, nossa diretoria, mas ali é cíclico. A gente é um pool de empresas. Se você não tem associado, você não tem associação. Então a Exato. gente precisa da participação. E a gente tá ali de passagem. Cara, E o intuito Márcio, é fortalecer os próprios empresários. o Márcio, o pessoal do Post Quality, eles estão sempre apoiando nossos eventos, nossas Ações. atividades, Por quê? Faz toda a usando diferença. nossos serviços. Eles usam o que a gente dispõe. Então a gente tem uma gama de coisas de prestação de serviço, uma gama de produtos que ajudam o associado e eles vão lá buscar. É isso aí. Porque, no meu ponto de vista, faz toda a diferença para o comércio de Suzano, né? Com esse apoio da Associação Comercial. Aproveitando que a gente está aqui, não poderia sair sem falar, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Tem toda uma equipe, o pessoal lá da ACES, eu conheço todo mundo lá, adoro a galerinha lá, a Carol, um beijo. Carol, Érica, a galerinha do bem lá, faz um excelente trabalho. Cara, eu fico imaginando uma cidade que não tem associação, entendeu? Os comerciantes ficam meio que à deriva, né? Ou eles fazem um trabalho igual o Márcio, transparência e qualidade, ou eles ficam ali à mercê. Quando vem a associação comercial, ela faz toda a diferença. Ali é pra um verdade. pegar na mão do Vice-versa, né? outro, né? Todo grupo um tem mais pega na mão do força, outro. né? Uma andorinha só não faz verão. Exato. Né? Então a exato, gente precisa exato. de um grupo, precisa estar Aproveita. apoiado ali para ter. Foi através da Aproveita. Associação Comercial em 2008 que eu descobri o Sebrae, fiz o Empretec, que eu estava numa época de ir embora para a Europa. Através da Associação Comercial, conheci o Empretec, fiz o Empretec e resolvi ficar aqui e fiz o negócio Virou a alavancar. chave. Cara, Virou a a associação chave. comercial fez parte da vida De todo mundo. cara, Sim. quase todos os empresários que a gente conhece. Perfeito. É isso aí. Como estamos O aí pessoal na nossa tá bom pra pauta? caramba. Ah, Passou Top, muito top rápido. demais. Foi Muito rápido. solto que é a nossa proposta é falar sobre empreendedorismo, falar sobre temas diversos, com um pouco mais de reverência, um pouco mais de leveza, né? Não é porque a gente é empresário que tem empresa que precisa ser truncados, muito sério, né? Dá uma risada de vez em E quando. histórias, faz bem. histórias inspiradoras, né? Pessoas empreendedoras. Exemplos de É empreendedorismo, isso aí. exemplos de sucesso. Pô, essa parte da bicicleta e da
da marmita, eu não A gente- sabia. Vamos de lá verdade. fazer uma foto com ele Eu pra acho gente postar. Muito bacana. E antes da gente passar aqui para as considerações finais, para a conclusão, queria aproveitar, chamar você que está nos assistindo aqui para amanhã, dia 20 de março. Para amanhã já não dá mais tempo, né? Vamos lá. Hoje a inscrição se encerra com cento e poucos empresas. Agora eu não tenho a informação correta. Mas ainda dá tempo, se inscreve para nossa rodada de negócios que acontece amanhã no Clube Suzaninho, né? Vai ser das 7 da 7h30. manhã até meio-dia, meio-dia e meio, mais ou menos Mais ou ali. menos. Vai ter um café Um bem café legal. da manhã, 100 empresários para você interagir, apresentar, mostrar a sua empresa. Cara, capacitinha debaixo do braço e sola de sapato, quanto você anda para visitar 100 empresas? Meu, vai o ano inteiro. Então tá lá, 100 empresários são as pessoas que são responsáveis pelas tomadas de decisões nessa empresa. Isso aí. Às vezes também bate na porta e você não consegue falar com... Aproveita, porque ano passado foi um sucesso. É a grande oportunidade. Depois não adianta, ai, pô, eu não sabia. Então, para ficar sabendo, curte, compartilha, acessa nossas redes sociais, esteja sempre antenado no nosso site, na parte de eventos, todos os nossos eventos estão lá, né? Acompanha cursos, eventos como esse, diversas coisas que acontecem durante o ano, tem que acompanhar. Às vezes a gente não tem braço para chegar em todos os associados. Sim. A gente Só pede que tenha essa lembrando, interação. deixar um abraço pro pessoal da Sicredi, que Nossos tá patrocinadores. fazendo Um bom grande trabalho abraço com para a gente. Sicredi. Um grande agradecimento também ao Suzano Futebol Clube, em nome do Marcelo. Uma parceria Grande aí. parceiro. Toda vez que a gente tá ali solicitando alguma coisa, somos atendidos. É isso aí. Né? Ô, Vai ser um evento ímpar. eu também queria fazer um comentário sobre o mês de abril. Teremos aí a Suzano Fest, não é isso? Isso, aniversário de Suzano, dia 2 de Aniversário de abril, Suzano. aniversário de Suzano. E os postos Quality. Ele reservou lá um camarote Quality. E no dia 20 eu vou lançar um vídeo aí. Eu vou sortear um par de ingressos para o nosso cliente Quality ir lá ver o show da Ana Castelo. Aí Aí sim. sim, hein? Então fique ligado, no dia 20 eu vou soltar um vídeo lá no Instagram do Quality Casablanca. Segue lá. Fiquem atentos aí, pessoal. Se você vai se inscrever por lá, vai entender as informações para ganhar esse ingresso para ir no camarote da Quality lá e assistir o show da Ana Castelo. Que Ana chique, Castela hein? de Camarote, olha. Camarote, já imaginou? Top. Uma É isso aí. gentileza, postos quality. Quality. Isso aí. É isso aí, vamos encaminhar aqui pro encerramento. Não, quero Cara, continuar, não quero parar. Alan, você. quero agradecer muito a presença de vocês. A gente tem um carinho muito grande, a gente se conhece há bastante tempo. Gratidão. Muita parceria, cara, pessoas assim, de um convívio de boa índole, de várias risadas, né? A gente brinca Pô. bastante. É um convívio gostoso. Então eu quero agradecer a parceria que vocês têm, principalmente os Post Quality, que estão sempre patrocinando, estão sempre nos ajudando, até na divulgação, né? Eu tenho o LED lá hoje no Sim. posto. Ele manda as coisas que eu ponho lá para vocês. Então, obrigado pela Tamo parceria. junto, tamo junto. Obrigado por ter aceitado o convite. Você já quase fugiu, né? Eu chamo você pra gente fazer as coisas faz tempo já, né? A vida é O corrida, cara né? A gente tá sempre... é amigo Não, do mas jogador não é- de futebol, não vou é- pra não é Europa, o cara é maldade, mais não. Filho difícil. pequeno. Cara, eu vou falar pra vocês, eu sou tão garrado com meus filhos. Quando eu olho no relógio ali que tá chegando 5 horas, eu falo, cara, eu vou correr pra casa pra dar tempo eu descer o barranco de papelão com eles, fazer uma comida pra eles. Que legal. Então você muda ali a chave da sua vida. E hoje eu vivo isso, entendeu? E assim, não é por maldade. Quando tenho tempo, com certeza eu vou vir. Pode chamar que será uma satisfação. É que geralmente as pessoas ocupadas são as pessoas responsáveis, são as pessoas que são boas no que fazem. É Né? isso aí. Se o cara tem muito tempo é porque as coisas Tá meio não estão esquisito, andando né? muito bem, né? Não tá fazendo nada? Show de Então, bola. agora, eu já falei pra caramba, então, o microfone aí pra vocês falarem aí com os nossos espectadores, dar o recado aí da empresa de vocês. Perfeito. Pessoal,
Saiba que a gente está aqui fazendo um trabalho com muita transparência para passar para vocês, nossos clientes e amigos, na Rede Quality. A gente trabalha com muita responsabilidade, respeito a você, ao seu dinheiro e ao seu automóvel, que a gente ama automóveis, né? Então, gratidão, venha nos postos Quality, lá você vai ser bem atendido. Até mais. É isso aí. Quero agradecer também e quero falar para vocês que estão nos assistindo aqui, pode ir até Insublack. Você que ir até Insublack, falar que viu o nosso episódio aqui na ACE, você vai ganhar um desconto especial lá em qualquer Opa. serviço da Insublack. Opa! Eu assisti, eu vou assistir. Pode ir lá, pode cobrar. Falei, ó, o Alan falou lá no podcast que eu vou ter um desconto aqui. Já vou falar logo, vou dar 10% na instalação de qualquer película solar nossa. Aí, E os Oh, outros aí sim. você na hora vai ganhar. Fale para Mas mim. somos uma empresa também totalmente idônea, transparente, trabalha só pai de família lá, pessoas com propósito. Então pode confiar, estamos de portas abertas. E para a gente é uma satisfação servir a população de Suzano, fazer a diferença no bairro onde nós estamos inseridos. A Insublack Na vem cidade, crescendo. Na cidade, graças a Deus. Hoje São Paulo conhece a Insublack. Então, quero agradecer você que é nosso cliente, você que está nos assistindo, você que vai lá todo dia. Saiba que você está abençoando a nossa empresa, você está abençoando os colaboradores que estão ali, que alimenta a família, que vai todo dia com a melhor intenção de fazer o melhor trabalho no seu carro. Então, muito obrigado a Insublack, a Black Blindagem e a nossa estética, a nossa Self-Tracker agradece todos vocês que fazem parte da nossa história e do nosso crescimento. show de bola. Perfeito, hein? É isso aí. Sensacional. Ó, isso Black eu recomendo, hein? Corre lá com os 10%, hein? Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Ótimo papo. Um assunto empolgante, Hoje foi que a gente legal, gosta, gostoso. apaixonante, né? E vamos lá então. @Insublack. Arroba Insublack, Insublack. www.insublack.com.br 4742-8516 é o nosso telefone. Avenida Senador Roberto Simonsen. 1231, em frente à Lagoa Azul, atrás do shopping de Suzano. Isso aí na rua do Parque Max Pfeffer ali. Loja bonita, hein? Vale a pena uma visita. Que já vai recomendo. chegar lá na Regina Cabalau, né? As obras já estão Tá aceleradas chegando, ali. tá chegando. Bacana. Vai valorizar lá, hein? O ponto mais ainda. Aposentadoria Os meninos. pros herdeiros, né? Marcião Postos Quality, @Quality Casablanca, @Marcio Quality 2020. O TikToker, pode ir lá no Instagram, que todo dia tem um Vai lá ver um videozinho do novo Márcio, dele. hein? Vai lá, acompanha a gente lá para vocês terem as informações e ficar, vamos dizer assim, em dia, né? Com o que está acontecendo hoje em Fica relação antenado aí. Fica antenado. É isso aí, combustível de boa qualidade, Avenida Armando Salles de Oliveira, final dela ali no semáforo na esquina, perto do Bombeiro, Próximo a Corpo de Bombeiro. Posto Quality Super, no bairro Casa Branca. Casa Branca. Estrada dos Fernandes. Posto Quality Baruel, aqui próximo à Praça. Praça dos Expedicionários, né? É isso A aí. Rua Baruel, número 36. E lá nós temos a melhor gasolina. A gasolina Podium. É isso aí. É isso Show aí. de bola. Gratidão, gente. Encerramos aqui mais um episódio do nosso Aço Suzano Cast. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham se divertido conosco, aprendido um pouquinho mais sobre o mundo do automobilístico. Automobilístico. E mais uma vez convidando aí, amanhã temos a nossa rodada de negócios, patrocínio do Banco Sicredi, e temos 10 empresas que são âncoras desse evento e mais de 100 empresas participando. Fiquem ligados Então, aí. Um grande evento. Vamos lá fazer um cadastro nos postos Quality. Eu vou estar lá. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, falar para todo mundo desse podcast, indicar, compartilhar à vontade. Compartilhar ali, aquele botãozinho de compartilhar é de graça. Manda bala. Gente, Mete o dedo. brigadão, até a próxima. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.